Nessa quarta-feira, a Câmara dos Deputados, numa votação histórica, deu um passo adiante para resgatar o mínimo de dignidade e da honra da Câmara dos Deputados, que há alguns anos vem sendo destruída por decisões monocráticas, por decisões autoritárias da Suprema Corte Brasileira. Nessa quarta-feira, nós votamos para suspender a ação que o STF, um teatro, aquele absurdo desse julgamento que fabricaram para tentar prender a oposição, Bolsonaro e os seus aliados. Algo que a população brasileira já vê como sendo uma perseguição criminosa liderada por Alexandre de Moraes. Então, 315 votos, 315 deputados federais, uma votação histórica, daria para aprovar um projeto de emenda constitucional. Votaram, 315 deputados votaram para suspender a ação do núcleo no qual o Ramagem faz. Para contar toda a verdade sobre Nárnia para você. Essa é a nossa função, nós somos a boca dessa espada. Eu fosse você, prestava atenção no que o Pelicano disse ontem, e hoje, aliás, hoje ele disse. Ele deu 3 números hoje, o Pelicano, 50, 30, 30. Aí não é pra você jogar na Mega Sena narniana isso, né? Não. É pra você lembrar de uma história que o Desdobramentos contou pra você. Sobre milhos que vieram do Band-Aid. Escute, eu tô só trazendo tua memória pra você ver que o Desdobramento nunca erra. E o Desdobramento contou pra você sobre os 50 milhos gigantes. Lembra que o Desdobramento te contou essa história? Que vieram direto do Band-Aid. E que depois mais 30 que vieram direto do Band-Aid. E que depois mais 30. Essa história foi contada pra você. Já faz algum tempo atrás. Foi contada pra você. Algum tempo atrás. Que veio do Band-Aid, de milhos. Que foi direto para baldes. Por causa das festas narnianas. Inclusive missão dada, missão cumprida. Foi um dos baldes onde esses milhos chegaram. Eu já contou isso pra você. O talharim foi um dos baldes onde esses milhos chegaram. Você sabe, nós já contamos pra você. O macaco negro foi um balde dos maiores. Já contamos essa história pra você. Bento Carneiro, recebedor de milhos. Já contamos essa história pra você. Carmen Miranda, recebedor desses milhos. Já contamos essa história pra você. Não contamos? Nós já contamos, só que faz tempo. E o pastor contou pra nós essa história lá atrás. Que tava lá. E que isso ia explodir. Você lembra? E que quando isso explodisse, viria à tona a história das festas que foram mexidas. E por que mexeram? E quem recebeu para mexer nas festas? E quem de fato é o rei de Nárnia? Você lembra o que eu falei? Quanto tempo nós estamos contando essa história para vocês? E cheio de gente enchendo o nosso saco. Vocês só contam história. Não acontece nada em Nárnia. Porque ninguém faz nada. E o Desdobramento tá falando, calma, gente, calma. Que julho tá chegando. Lembra? Quanto tempo nós estamos falando isso pra vocês? Julho tá chegando, irmão. Calma. Tá sendo comido isso pelas beiradas e no momento certo, os bichinhos... Lembra da história que o pastor contou pra você, que alguém entrou lá naquele buraco e encontrou os bichinhos contaminados com kryptonita e roubou todos os bichinhos? Eu já contei essa história pra você. E que no momento adequado esses bichinhos seriam mostrados pra todos. Quanto tempo o Desdobramento tá adiantado na história? Contando isso pra você. Né? Tá todo mundo batendo no Robin. O Desdobramento falou que o Robin foi quem roubou todos os bichinhos e mandou tudo pra frente. E tem um monte de gente batendo no Robin, falando do Robin. Né? Quanto tempo que o pastor tá falando isso aqui pra você? Entendeu? E que quando esses bichinhos vinham à luz do sol, irmão, o verdadeiro rei vai aparecer. Que eu falei pra vocês, cara, para de olhar lá pra 26, tá muito longe. Olha mês que vem. Quanto tempo o pastor tá falando? Para o capítulo. Ainda não vai acabar a história, mas vai mudar o capítulo. Faz muito tempo que nós estamos contando essas histórias para vocês. Só que agora as coisas mudaram exponencialmente. E no tempo certo, meu querido irmão, as coisas vão acontecer.
E todas as coisas escondidas em Nárnia vão vir à luz. Todas elas vão vir à luz, todas elas, sem exceção. Não vai ficar nada escondido. Né? Nada escondido, irmão. Tudo vai vir, tudo está vindo à tona. E se você prestar atenção no que o Pelicano falou, ele disse para você, disse para mim, disse para quem quiser ouvir, que daqui 15 dias, 15 dias, vai chegar um narniano do norte aí, que foi convidado pela grande casa de Nárnia Central. Né, irmão? É, o Mike. Mike é aquele negocinho do rádio, sabe? É Mike aquilo. O Mike vai chegar, irmão. E vai trazer junto toda essa história. Ele vai trazer os vermes nas mãos e vai soltar na frente de todo mundo. E vou contar mais pra você. Segundo tá rolando um vento em Nárnia Central, o Mike vai falar para os faladores profissionais ao vivo. E o Pelicano vai estar ao seu lado. Eu não sei se você percebeu, irmão. E hoje nós vamos ter que fazer um diferente mesmo, Thiago. Vai ser diferente hoje o desdobramento, irmão. Não sei se você percebeu hoje, Pelicano com sangue nos olhos. Você percebeu hoje? Quem percebeu? Pelicano hoje com sangue nos olhos. Você percebeu que ele tá diferente? Quem percebeu? Que o Pelicano hoje estava diferente. Ele acordou diferente. Parece até que o Pelicano dormiu com palhaço, porque ele tá engraçadão hoje. Vocês perceberam? Quem percebeu isso? Que ele tava ousado hoje, irmão, Pelicano. Ousado. Em Nárnia, ele tava ousado. Vocês perceberam? Mudança de comportamento. E se eu falar pra você que tem um vento rolando em Nárnia Central, dizendo que o Pelicano foi blindado. Blindado pelo loirão. Se eu contar isso aí pra você, tá rolando esse vento. É só um vento. Rumores narnianos. Que o Pelicano recebeu uma capa de blindagem. E que daqui 15 dias, anote aí, são palavras do Pelicano, 15 dias. 15 dias, irmão. As festas se tornarão um grande evento em Nárnia do Sul. 15 dias, chega. Com equipado, irmão. Equipado. Entendeu? Será que a nossa internet que tá ruim, que tá travando? Tá. Que o Papai Noel chega equipado. Que o nosso Natal vai ser antecipado. Entendeu? 15 dias. E junto com o Pelicano, segundo esses ventos, o Pelicano vai estar aos... Parte que está lá dentro do Braga Neto e Bolsonaro, de acordo com a Constituição. E a Constituição é clara. A Constituição, pelo menos nesse ponto, ela não deixa margem para dúvidas. Dependendo da votação ser aprovado, a ação penal deve ser suspensa. A ação penal, não um ou outro crime, não um ou outro réu. A ação penal deve ser suspensa. Uma ação penal que envolva um deputado federal. A Constituição criou isso porque os constituintes, as pessoas que criaram a Constituição, eles conseguiram prever que poderia haver no futuro um judiciário autoritário, poderia ser composto um Supremo Tribunal Federal com pessoas completamente ensandecidas e bêbadas do poder, que queriam dominar o país, a nossa democracia. Então foi uma ferramenta criada justamente para essa situação. A situação onde haja perseguição jurídica, perseguição judicial contra parlamentares. Pois bem, acreditávamos nós que, caso o STF tentasse votar contra isso, ou derrubar essa decisão, seria uma ação de declaração de guerra absoluta ou de humilhação completa da Câmara dos Deputados. Se eles tentassem anular essa votação, seria nada menos que um golpe, um tapa na cara da Câmara dos Deputados e uma declaração do seguinte sentido: a democracia no Brasil não tem mais representantes eleitos. Tudo é decidido pela Suprema Corte. E aí hoje, STF analisará a suspensão da ação contra a ramagem na sexta-feira. Bom, algumas coisas erradas começaram a acontecer. Primeiro,
O Alexandre de Moraes, o Zanini passou, né? E o Alexandre de Moraes decidiu isso aqui, ó. A ação penal 2668, que é a ação na qual o Ramagem faz parte, junto com o Bolsonaro, prosseguirá normalmente até a decisão da primeira turma. Primeiro, ele decidiu que a ação prosseguirá normalmente. Tá errado, a Constituição fala que ela deve ser imediatamente suspensa. E depois ele fala que a decisão será na primeira turma. Está errado novamente, porque a Constituição fala que deve ser uma decisão do plenário, ou seja, dos 11 ministros. E não apenas de metade, ou menos da metade da corte. Os 11 ministros deveriam votar. Os 11. E a ação penal deveria ser imediatamente suspensa. Nessa quarta-feira o Brasil celebrou porque foi um passo dado para acabar com a injustiça e para resgatar a prerrogativa da Câmara dos Deputados. O que aconteceu então? O STF vai ignorar mais uma vez a Constituição, vai rasgar mais uma vez a Constituição, vai humilhar o presidente da Câmara dos Deputados, que é o presidente Hugo Mota. Essa é a verdade. Desrespeito absoluto à Casa Legislativa, e o Alexandre de Moraes já deu o primeiro voto. Apesar da decisão da Câmara, Moraes vota para manter processo contra Ramagem por 3 crimes. Preste atenção. Alexandre de Moraes, ele não tapa na cara, porque ele está dando uma voadeira na cara do Hugo Mota, da Câmara dos Deputados. E desrespeitando o que já é de praxe, né? Desrespeitando a Constituição e decidindo. Olha, acabou, não quero saber o que 315 deputados votaram, tá? Nós vamos decidir que vai continuar tudo normalmente. O teatro vai continuar. O teatro da acusação com delação única de uma pessoa que foi torturada e ameaçada, que é o Mauro Cid. O teatro da minuta que não existe, nunca existiu e que ele declarou que não vai colocar. O teatro absoluto onde as pessoas, os réus, não têm acesso à defesa, onde os advogados não podem defender seus clientes. É uma perseguição nunca vista antes, que a Câmara dos Deputados tentou suspender, usando uma prerrogativa constitucional. O Alexandre de Moraes está cuspindo na cara dos deputados, dizendo não, vai tudo continuar, porque o nosso plano é prender Bolsonaro antes de 2026, e para que isso aconteça, a gente vai ignorar a Constituição, o devido processo legal, todos os trâmites legais, porque nós mandamos no Brasil. Senhor Hugo Mota, com todo respeito, isso não pode continuar. Quando nós conversamos no ano passado, quando o senhor pediu apoio para ser o presidente da Câmara dos Deputados, a nossa principal requisição, a nossa principal demanda é voltar a ter no Brasil segurança jurídica, que a Constituição seja respeitada e que as prerrogativas dos deputados federais fossem resgatadas. De lá para cá, eles dobraram, triplicaram, quintuplicaram a aposta. Isso tem que parar.